Boa noite. Essa semana eu assisti um vídeo no YouTube, talvez alguns de vocês tenham visto, e era um cidadão extremamente simples, conversando com um economista extremamente sofisticado. E o economista estava explicando a crise, né? Nossa, sujeito, está acompanhando a crise, o que está acontecendo no país? Você sabia que a coisa ainda vai piorar? Sabia que esse escândalo da Petrobras ainda é só o começo, só a ponta do iceberg, as coisas ainda vão ficar piores, que essa crise pode se estender para o ano que vem? O que você me fala disso? Aí aquele cara bem simples falou assim, é o seguinte, eu decidi, eu não vou participar disso aí não. Como assim? Não vou participar disso aí não, estou fora. Mas como assim? Você não vai participar? Não quero participar disso aí, está muito complicado o negócio. Vou ficar de fora disso aí. E é mais ou menos essa a ideia que nós estamos querendo com essa série. É com a simplicidade do Evangelho, a gente ficar de fora dessa loucura, dessa correria, dessas conversas, desses medos, dessas angústias. E hoje, em especial, nós vamos estudar juntos uma palavra que eu tenho certeza vai trazer muito conforto para todos nós, para todos os nossos corações. Bom, o que nós dissemos no começo dessa série, que nós queremos a direção de Deus para as nossas vidas, e não a direção da crise. Não é a crise que vai nos governar, dirigir, é Deus que vai nos dirigir e não vai dar direção para as nossas vidas. E a semana passada nós falamos de coisas bem práticas, mas muito práticas mesmo, de como você pode agir. Você olhando para si mesmo, olhando se você é uma pessoa disciplinada, se você é uma pessoa que está pensando só em você mesmo, e algumas práticas que a gente deveria tomar nesse momento. A mensagem da semana passada está disponível para vocês no site da Capela, no Facebook da Capela, então você pode ir assistir lá se você perdeu. Mas o que nós dissemos também semana passada é que quando tudo vai bem, a gente não aprende nada. Por esse ponto de vista, a crise, seja qual for, econômica, relacional ou de saúde, seja qual for a crise, é uma grande oportunidade de amadurecermos, de aprendermos alguma coisa. Porque quando está tudo macio na vida, quando está tudo dando certo, a gente não aprende nada. A gente vai passando, vai empurrando com a barriga, como a gente costuma dizer. Mas uma crise chama a nossa atenção, ela atrai a nossa atenção, atrai o nosso foco, você acaba focando. Algumas semanas ou meses atrás, vocês devem ter visto as notícias da queda de um avião, o pouso forçado de um avião com duas celebridades brasileiras, a Angélica e o Luciano Huck, a família e tal. Estava todo mundo num avião alugado, esse avião teve problema no motor, depois problema no outro, o piloto falou, vamos ter que fazer um pouso forçado. Enfim, o piloto relatando os momentos até ele pousar, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, foi uma gritaria, porque lógico, imagina gente, qualquer um de nós que estivesse nessa situação, provavelmente gritaríamos, ou íamos cair de joelho, orando, mas imagina, o avião corre o risco de espatifar no chão. E aí eles gritaram, e aí provavelmente, socorro Deus e tal, porque quando você está numa crise, você esquece de todo o resto. E essa é uma crise extrema. Você acaba esquecendo de tudo que está à sua volta, você só foca na sua vida e em Deus e pronto. E aí, o piloto conseguiu pousar, e aí a declaração do Luciano Huck no dia seguinte foi a seguinte, ele falou assim, antes de qualquer coisa, queremos agradecer a Deus, porque ontem nós passamos por um milagre. Você vê? Independente de quem seja a pessoa, não sei se ele é um cristão, se não é, mas nessa hora é Deus. Nessa hora é o milagre. Por quê? A crise atrai o nosso foco, a crise chama a nossa atenção. Então, se você estiver passando por algum momento, ou quando você estiver passando por algum momento difícil, uma tempestade na sua vida, um deserto na sua vida, esse é um livro excelente para você consultar nesses momentos, porque ele está repleto de histórias de pessoas em situações complicadas, difíceis. Talvez
muito mais difíceis do que a que você, porventura, esteja passando nesse momento. Nós vimos semana passada que José, do Egito, num determinado momento, ele estava no fundo de um poço, jogado no poço pelos irmãos, aguardando se ia ser morto ou se ia ser vendido. E se você lê toda a história, você descobre que ali Deus estava com ele. E depois ele foi vendido para o Egito, e foi preso, e ficou encarcerado 13 anos. E a Bíblia diz que Deus estava com José. Você percebe que a situação é pior do que a que nós estamos enfrentando, porque todos aqui estamos livres, né? Imagina, 11 anos preso. Eu e você provavelmente íamos achar que Deus havia nos esquecido, não é verdade? Depois de 11 anos, fala Deus, né? A gente às vezes, com 11 dias, nós já achamos que Deus nos esqueceu. Com 11 anos, talvez a gente falasse, Deus me esqueceu, estou aqui abandonado nessa prisão, nunca mais vou sair daqui. No entanto, alguns de vocês conhecem a história, ele não só saiu dali, mas se tornou o segundo homem mais importante do Egito, governador do Egito. Deus estava com ele ali, como Deus estava com Davi quando ele foi perseguido por Saul. Saul queria matar, colocou o exército para matar. Davi tinha recebido a promessa de Deus que ele ia ser rei. Mas Saul não queria concordar com isso, então ele queria matar Davi de qualquer jeito. Davi virou um fugitivo, se escondendo em cavernas e fugindo para as montanhas. E, se você conhece a história, Deus estava com Davi naquele momento de angústia. Assim como estava com Jesus, quando Jesus estava prestes a ser crucificado e vivendo aquela noite de agonia, como muitos de nós já vivemos, onde você está angustiado, você sua frio, Jesus suava sangue, a Bíblia diz, de tão angustiado que ele estava com o que ia acontecer no dia seguinte. Mas Deus estava ali com ele, assim como ele está conosco, mesmo durante a crise. Bom, mas a pergunta que nós queremos responder hoje é a seguinte: eu entendi que Deus tem um plano, e que Deus, talvez, no futuro eu vou olhar para trás e vou descobrir o plano de Deus. Falar, puxa vida, olha só como aquilo tinha que acontecer. Isso, muitos de nós já vivemos isso. Mas e agora? A pergunta é, o que eu faço agora, durante a crise? Nesse momento que eu estou esperando pela solução, o que eu faço agora? O que fazer durante o momento de crise? O que fazer quando a vida está tomando um rumo diferente do que deveria estar tomando, oposto ao que você estava imaginando? O que fazer quando a sua saúde está te impedindo de sair de casa ou de viver a sua vida normalmente? O que fazer nesse momento, durante a crise? É isso que a gente vai ver hoje. Quando aparentemente Deus não está respondendo a sua oração. O que fazer nesse momento? O que fazer quando você não tem nenhuma certeza de se ela ou ele vai voltar? Já estão passando dias, semanas. O que fazer durante a sua tempestade particular, durante a sua crise? É isso que nós vamos descobrir hoje, mais uma vez, consultando esse livro. E é uma passagem que está lá em Filipenses, capítulo 4, muito, muito interessante, muito interessante, conhecida de alguns, mas quem sabe você vai aprender algumas coisas, talvez com uma abordagem um pouquinho diferente. Você vai aprender algumas coisas hoje com a palavra de Deus. Bom, Filipenses, em primeiro lugar, foi escrito por uma pessoa que dá credibilidade ao que ele está falando, porque é uma pessoa que viveu muitas crises na sua vida. Há crises, assim, inimagináveis. O apóstolo Paulo, que escreveu essas cartas aos filipenses, da cidade de Filipos, né, é um homem que ele não era um poeta que sentia as dores do mundo, e nem ele leu nos livros sobre crises e dificuldades. Ele viveu crises e dificuldades grandes na vida dele. Se você conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele odiava cristãos, ele queria matar os cristãos, até ele ter um encontro sobrenatural com Jesus Cristo. E aí ele passou a ser um evangelista, um pregador
da palavra de Jesus Cristo, da mensagem de Jesus Cristo. E por isso ele começou a ser perseguido. Porque ele passou a anunciar, ele era um judeu tradicional, legalista e um mestre da lei, conhecedor da lei, e ele passou a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então ele começou a ser perseguido, e muito perseguido. E muitas coisas, talvez algumas você saiba, começaram a acontecer na vida dele. Quando ele escreveu essa carta, endereçada aos filipenses, Filipos foi uma das primeiras igrejas que Paulo fundou. Porque quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele começou a viajar para fora de Jerusalém e plantar igrejas. Filipos foi uma das primeiras, mas tem Éfeso. Eu acho que nós temos até um mapinha aí, que mostra algumas das viagens de Paulo. Ele saiu de Jerusalém, foi para Galácia, Colossos, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto, Roma. As viagens de Paulo para implantar igrejas. Em cada uma dessas cidades ele implantou igrejas. E, num desses momentos, ele viajou, ele voltou para Jerusalém. E, antes dele voltar, os amigos dele avisaram: Paulo, cuidado porque estão querendo te pegar lá. Estão querendo te prender. Mas ele, sem medo, voltou para Jerusalém. E aí, fizeram um complô, pegaram Paulo, arrastaram para fora da cidade e começaram a bater nele, mas bater, até um ponto que eles acharam que ele tinha morrido. Acharam que ele estava morto. E aí largaram ele lá. Aí alguém chamou a polícia, chamou os guardas romanos, que vieram pegar e descobriram que ele ainda estava vivo, ainda estava respirando. E aí, quando ele acordou, ele falou: olha, eu sou um cidadão romano, eu não posso ser morto assim, eu preciso passar por um julgamento. Então eles levaram Paulo para a prisão, e aí decidiram que iam mandar Paulo para ser julgado lá em Roma, porque ele era um cidadão romano, fazer essa viagem de Jerusalém até Roma. Aí ele ficou preso lá por um tempo, até eles colocarem ele no navio para ir para Roma. Bom, esse navio, logicamente, teve problemas. Uma tempestade absurda começou no meio do mar, e o navio jogado de um lado para outro, eles começaram a jogar as coisas no mar para ver se o navio ficava mais leve, para ver se eles sobreviviam. Estava todo mundo apavorado, e até um ponto que eles se perderam no mar. Imagina, naquela época, o navio à deriva, perdido no mar, sem saber para onde ir, sem os recursos que a gente tem hoje, sem GPS, sem os recursos que nós temos hoje para sair dele. Ficou perdido. 2 semanas sem rumo o navio. Até que aportou numa ilha de um povo esquisito. Desgraça pouco é bobagem. Paulo desceu nessa ilha, algemado, preso, e aí eles não sabiam nem o que eles iam fazer ali. Eles deram graças a Deus, ou sei lá, ao sol, ou alguma coisa, e deles aportarem em alguma terra firme. Mas era um povo estranho e não muito civilizado. E aí Paulo, num dos momentos dele lá, tentando fazer uma fogueirinha, desgraça pouco é bobagem, foi mordido por uma serpente venenosa. Está vendo? Você acha que a sua vida está complicada, né? Se apanhou? Não. Aí os moradores da ilha apavoraram, falaram: esse cara vai morrer. E aí, só que ele não morreu, Deus o livrou disso. E aí eles ficaram alguns meses ali naquela ilha, até passar um navio que estivesse indo para Roma. Embarcaram Paulo no navio, foram para Roma, com o Paulo preso. Chegou lá, lógico, ele foi direto para a cadeia aguardar o julgamento. E esse julgamento, ele ficou aguardando por 2 anos por esse julgamento. E aí, no fim da história, no fim dos 2 anos, ele foi convidado a dar um passeio com algumas pessoas que o apedrejaram até a morte, fora da cidade. Ele acabou morrendo depois desses 2 anos preso. Mas durante esses 2 anos na cadeia, Paulo começou a escrever cartas a essas igrejas. E o contexto do que nós vamos ler hoje aqui em Filipenses 4 é uma passagem, uma carta escrita de dentro da cadeia, nesse período de 2 anos. E ele escreve para o pessoal de Filipos dizendo o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor.
Será que é isso mesmo? Alegrem-se sempre no Senhor. De cara, alguém diria assim, mas como assim, Paulo? Como assim? Você está preso, acabou de ser mordido de cobra, tempestade, torturaram você, quase mataram. Você está falando alegre, você está dentro da cadeia, acorrentado. Você está falando alegrem-se. Eu acho que Paulo está falando de alguma coisa que a gente não conhece bem. Eu acho que Paulo está falando de uma alegria que independe da solução dos problemas. Porque o problema dele não estava solucionado, ele estava preso. Mas ele está falando, alegrem-se. Porque é fácil para a gente entender, alegre-se, você foi promovido. Alegre-se, você ganhou uma herança, recebeu uma herança. A gente sabe como as coisas que nos alegram. Mas preso, torturado, mordido de cobra, ele falando isso, aparentemente tem alguma outra coisa que Paulo está falando que a gente não sabe direito, porque ele está falando de dentro da cadeia. Não existe vantagem em qualquer um de nós nos alegrarmos depois que o problema passa. É bacana, mas aí é simples, né? Quando você não está mais vivendo nenhum problema, você se alegrar é uma coisa fácil. Mas aqui, nessa situação, aparentemente a gente não consegue entender, mas Paulo insiste, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Se não ficou claro da primeira vez, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Paulo está falando assim, que seja o amor e a alegria de vocês, independente das circunstâncias, conhecida de todos. É durante a tempestade. A sua alegria não deve estar associada exclusivamente aos momentos onde você não está passando por nada difícil. É isso que Paulo está tentando nos ensinar. Não deixe que as circunstâncias interfiram no seu caráter. Não deixe que as circunstâncias interfiram na forma como você trata os outros. Isso é amadurecimento. É isso que Paulo está tentando nos ensinar. Não deixe que a situação interfira na forma como você trata a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos, sua igreja, seu líder, seu patrão, seu empregado. Não deixa. Não deixa. Não pode ser a circunstância que vai reger a sua vida. É isso que a gente precisa aprender aqui, é isso que a gente está querendo aprender aqui. Porque normalmente é assim, a vida é legal comigo, aí eu sou legal com você. Aí quando a vida é dura comigo, eu sou duro com você. Normalmente é assim que a gente age. Mas Paulo está falando que não, que tem uma outra forma, que você devia ser dirigido pelo que você crê, e não pela circunstância ao seu lado. E aí Paulo ainda faz uma afirmação, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Alegre-se, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor, Ele não está longe. Não é porque você está num momento de dificuldade, não é porque você não está ouvindo a voz de Deus, que Deus está longe. Deus está com você, qualquer que seja as circunstâncias. E aí Paulo fala uma frase que Jesus falou um tempo atrás, nós pregamos sobre isso recentemente, que quase que irrita a gente um pouco, mas Paulo fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Ah, Paulo, mas não, peraí, como assim? Como assim? Não ande ansioso por coisa alguma? Não dá, não consigo, não consigo. Como assim? Você não sabe o que eu estou passando. Opa, mas se você estivesse falando com o Paulo, né? Você ia ter que... Como assim? Não, peraí. Eu acho que você está pior. Mas a nossa tendência é falar assim, não, você não sabe o que está acontecendo comigo. Como assim não andeis ansiosos? Não é simples assim. Você acha que é fácil? Não é fácil. Aparentemente, isso não ajuda muito. Mas nos versículos seguintes, Paulo fala sobre o que fazer durante a crise. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas a gente deveria trocar a nossa ansiedade pela oração e súplicas. Vai com calma que é um ensino muito precioso esse. Pelas orações e súplicas. E com ações de graça, você ser agradecido durante
a crise. Assim, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus, pela oração e súplica. Mas aí você vai falar o seguinte: eu nunca orei tanto na minha vida quanto nesse período. Como assim? O apóstolo Paulo está me falando para orar, suplicar, eu estou suplicando, eu estou orando. Mas existe um segredo contido nesse verso aqui. É que todas as coisas, como eu falei lá na introdução do culto, todas as coisas têm dois aspectos, um superficial e um profundo. Como um iceberg. Quando você vê um iceberg, a pontinha do iceberg, geralmente o que está oculto é muito maior do que está visível. E as coisas são assim. São assim. Na oração, as coisas também são assim. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma tendência de orar de forma superficial. E eu vou explicar. Geralmente, nós oramos exatamente por alguma coisa que nós estamos querendo que aconteça imediatamente. Então, Deus, eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso que ela volte. Deus, eu preciso que ele volte. Deus, eu preciso recuperar a minha saúde. Tá, a Bíblia até diz que Deus conhece as nossas necessidades, mas isso é a superfície. Quando você fala, Deus, me ajuda a vender aquele carro, Deus, me ajuda a conseguir aquela promoção, Deus, me ajuda que ele volte para casa, o que realmente você está querendo? O que você realmente está querendo? O que eu estou querendo quando a gente ora assim? Quando a gente ora pelas nossas finanças, quando as coisas estão difíceis, quando o trabalho está difícil, pensa um pouquinho e me responda, qualquer um que quiser responder. Na verdade, quando você ora por suas finanças, o que você está querendo conseguir de Deus? Tá. Alguém mais? Paz. Não é verdade que a paz é o passo 2 do que você está orando? Tá, é dinheiro, você está orando pelo dinheiro. Mas tá bom, com aquele dinheiro, o que aquilo vai te trazer? Paz. Ou mandar buscar, né? Diz que o dinheiro manda buscar. Não. Ou então, quando você ora para a volta de alguém, quando você ora para que alguém retorne para casa, um marido, um filho, um esposo. Na verdade, por trás dessa oração, você está querendo sentir paz. Porque a hora que o dinheiro entrar na conta, eu vou ficar calmo, vou ter paz. Porque a hora que isso for resolvido, a hora que eu conseguir um emprego, aí sim eu vou poder relaxar e ter paz. Não é assim? Não é assim? Mas a gente fica orando ali na superfície, Deus, ajuda a vender o carro, ajuda a fazer isso, ajuda a fazer aquilo. O que Paulo está tentando nos ensinar aqui é que é uma grande oportunidade de você descobrir o que está lá no seu íntimo. Porque as crises vão revelar para você e para mim as nossas inseguranças, os nossos medos mais profundos. É na hora da crise que você se depara com você mesmo e com as suas inseguranças e com os seus medos. Alguém aqui ora pelos medos ou pelas inseguranças? Normalmente, não. Normalmente nós oramos pelo que está na superfície. Aí Paulo vem e diz o seguinte: se você fizer isso, se você orar, suplicar, apresentar os seus pedidos de forma profunda a Deus, o que realmente está por trás daquilo que você está pedindo, Paulo diz o seguinte, que nesse momento, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deixa eu entender isso. Essa paz é para antes da solução do problema. Essa paz independe da resolução do problema. Essa paz independe de você ter chegado na porta de saída do seu deserto particular, ou no fim da sua tempestade
pessoal. Independe, essa paz está disponível já, para agora. Ah, mas eu não entendo isso, como assim? Você não vai entender. Sabe por que você não vai entender? Porque Paulo fala aqui que essa paz excede o entendimento. Ela extrapola o meu e o seu entendimento. Ela está além. É uma paz que você não vai conseguir entender, mas que você pode, sim, receber e sentir essa paz naquele momento de crise, naquele momento de tempestade. E Paulo fala uma coisa interessante, que essa paz vai guardar o meu coração e a minha mente. Muito antes, séculos antes da psicologia se tornar uma ciência, Paulo está falando que a nossa mente é uma armadilha. A nossa mente cria situações. A nossa mente faz com que a gente enlouqueça, que a gente não durma, que a gente fique angustiado, que a gente tenha palpitação, que a gente tenha dor de estômago. A nossa mente faz tudo isso com a gente. Paulo está falando que essa paz disponível guardará o meu e o seu coração e as nossas mentes em Cristo Jesus. E se você pudesse ter essa paz já? E se você pudesse ter essa paz independente das circunstâncias? Não seria maravilhoso? Paulo está falando, você pode, você pode, você pode. Não deixe que as circunstâncias digam para você o que você deve fazer. Não deixe que as circunstâncias digam para você quem você é. Porque sabe quem que você é? Você é um amado de Deus. Você é filho de Deus. E o poder de Deus e a paz que excede todo o entendimento é para você. É isso que você é. Você é amado de Deus. Não deixa as circunstâncias falar que você é um fracassado. Não deixa. Não deixa as circunstâncias ditar a direção que você deve ir na sua vida. As atitudes, o seu humor, o meu humor. A gente não pode deixar que as circunstâncias ditem quem nós somos ou o que nós vamos fazer. Deixa Deus fazer isso, porque é isso que nós somos. Nós somos filhos de Deus, recebidos como filhos de Deus. Algumas pessoas vão te perguntar assim, mas como que você está em paz com tudo isso que está acontecendo na sua vida? Como que você está alegre com toda essa situação ridícula? Você recuperou o emprego? Você vai falar assim, rapaz, na verdade não. Mas e aí, você recebeu alguma herança? Não. As coisas melhoraram? Na verdade pioraram. Mas você está em paz? Estou. Como assim? Não vai dar para explicar. Você não vai entender. Excede todo, acima de todo entendimento. Você não vai ficar bem porque as circunstâncias mudaram. Você vai ficar bem porque você mudou. Um escritor que eu gosto muito, chama C.S. Lewis, ele tem uma frase interessantíssima, que a oração não muda Deus. A oração nos muda, muda a mim. Quando eu oro, eu não vou mudar a Deus, eu vou mudar a mim mesmo. Essa oração que Paulo está nos ensinando a orar, essa oração profunda, muda a mim mesmo, muda a você. E aí Paulo dá uma sugestão rápida aqui sobre o que a gente deveria pensar, o que deveria ocupar as nossas mentes. Ele é bem prático, ele fala assim, finalmente, irmãos, pensem no seguinte, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que seja puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Tira a sua cabeça da crise, tira a sua cabeça da loucura. Fala para a crise assim, fala, ó, lamento, mas não vou participar. Não vou participar. Com o meu coração e com a minha mente eu não vou participar. Vou correr, vou trabalhar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas não vou entrar nessa crise com o meu coração e com a minha mente. Vou entrar com o meu trabalho, vou cortar gastos, como eu falei semana passada, fazer coisas práticas, vou fazer. Mas essa crise não vai levar a minha mente e meu coração. Eles não pertencem a essa crise. Eles pertencem ao meu Deus. E Paulo fecha com uma dica
que eu adoro. Ele fala assim, tudo que vocês aprenderam, tudo isso que a gente está conversando, que receberam, que ouviram e viram de mim, ponham-no em prática. Coloca em prática. Se não colocar em prática, não adianta. Se você colocar em prática, o Deus da paz fará o quê? Estará com vocês. Mas na crise? Na crise. Então quer dizer que eu não preciso? Não, não precisa. Não precisa se desesperar. Não precisa. Não precisa. Você não precisa deixar que a crise leve com ela a sua mente e o seu coração e as suas atitudes. Não precisa. Porque tem uma paz disponível para mim e para você. Então, quando a vida está cheia de incertezas, Deus ainda é uma certeza. Quando a vida está cheia de incertezas, Deus é uma certeza. Amém? Quando a vida estiver cheia de incertezas, Deus é a nossa certeza. É isso que nós precisamos aprender. Então, o que fazer durante a tempestade? Ore de todo o coração, suplique, feche a porta do seu quarto, vai no fundo, escave fundo no seu coração. O que está por detrás daquilo que você está querendo naquele momento? O que está por detrás daquilo? Qual que é a sua insegurança? Qual que é o seu medo real? Aonde é que você pode crescer? Aonde é que você pode amadurecer? É essa a nossa pergunta. E a promessa é de que você vai ter paz naquele momento. Eu vou encerrar com uma pergunta. E eu quero que vocês, quem puder levantar a mão, levante com toda sinceridade. Quem aqui já experimentou, num momento de extrema angústia, experimentou uma paz sobrenatural? Levante a mão. Se tiver alguém aqui. Então, está vendo? Não sei quantas pessoas, não contei. Eu já experimentei. Todas essas pessoas que levantaram a mão já experimentaram, em momento de extrema angústia, uma paz que você não compreende, mas que está disponível para nós. Então eu quero encorajá-los, independente do que você esteja passando nesse momento, você orar dessa forma para Deus, abrindo o seu coração, expondo seus medos, suas inseguranças, e o Deus de paz vai derramar essa paz sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós cremos nessa palavra e nós recebemos, Senhor Deus, essa palavra em nossas mentes e nossos corações, Pai. Ajude-nos a colocarmos em prática, Senhor Deus. Ajude-nos a, chegando nas nossas casas, durante essa semana, a dobrarmos nossos joelhos, Senhor Deus, e expormos a Ti todo o nosso coração, tudo que está por detrás da superfície, todos os nossos medos, a nossa falta de fé, nossas inseguranças, que a gente possa apresentar a Ti, Senhor Deus, para que nós possamos receber gratuitamente essa paz sobrenatural que independe das circunstâncias. Que essa paz, Senhor Deus, inunde os nossos corações, que essa paz dê tranquilidade, Senhor Deus, para a gente raciocinar com clareza nesse momento difícil e tomar decisões sábias, Pai, porque é isso que nós mais precisamos nesse momento. Eu creio nessa palavra, eu recebo e oro para cada um dos meus irmãos que possa ter essa oportunidade de receber isso também, Senhor Deus. E nós vamos passar por isso com alegria, com paz no coração, sendo dirigidos por Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Uma excelente semana a todos, semana que vem estaremos de volta com o último capítulo dessa série.